Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 4. Meu Deus Santo, aleluia. Êxodo, capítulo 4. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Estamos felizes, né, irmãos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E estamos mais uma vez encerrando um ciclo que iniciamos, amém? Eu sei que fomos abençoados, né, por alguns homens e mulheres de Deus que passaram por esse altar e em outra base ou na matriz em que nós tivemos, né, nós recebemos também da porção da palavra do Senhor, através dos homens e mulheres de Deus que por lá passaram. Né? Se encerrou terça-feira na matriz, se encerrou ontem em Ebenezer e hoje nós estaremos finalizando aqui na Emanuel. Amém? Você que chegou até aqui, dê uma glória a Deus aí. Amém? Que diz assim a palavra do nosso Senhor. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor lhe disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em uma cobra. E Moisés fugia dela. Então disse ao Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creia que te apareceu o Senhor, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete a mão no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tornará do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado com o teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe ao Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se aconteceu a ira do Senhor contra Moisés. Ele disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem.
E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe farás, e porás as palavras da tua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Torna, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Amém? Louvado e agradecido é o nome santo do nosso Senhor. A igreja pode se sentar. Glória a Deus. Eu estava meditando, né? Estava pedindo uma palavra ao nosso Deus, mediante a tudo aquilo que já nos falaram, né? Por isso que eu fiz questão até de não ler na temática, no texto da temática. E o Senhor gerou essa palavra no meu coração. Confesso que eu já tinha lido esse texto algumas vezes e ele já estava até todo marcado aqui. Aleluia, Deus. Mas o Senhor voltou a falar comigo, né? E o Senhor, porque nós vemos uma temática onde se foi falado muito, né? Deus. Aleluia. Desse medo que nos sobrevém e do medo de que nós ainda vamos enfrentar durante muitos anos. Quem crer que caminhará durante muitos anos na presença do Senhor, Glória. passando por esses medos e dando glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor me deu uma mensagem, um tema a esta mensagem, que diz: descobrindo os medos que nos assolam. Amém? Quando nós vamos olhar a história de quem nós falamos no texto, nós vamos ver que nós estamos falando daquele a quem o Senhor escolheu, separou, para que nos dias atuais nós viéssemos estar falando dele. Aquele a quem o Senhor levantou como líder do povo a qual nós falamos nos dias de hoje. Quando nós vamos ver a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 2, nós vamos ver que a história desse homem a qual nós vamos falarmos já vai, desde o seu nascimento, já vai estar coberta de medo. A palavra de Deus vai dizer que quando Moisés nasce, ele fica escondido por 3 meses, porque sua mãe tinha medo de que seu filho fosse levado e fosse morto. Porque existia uma palavra, né, um comando de Faraó para que todas as crianças, né, nascidas, toda criança fosse morta. E a palavra de Deus vai dizer que a sua mãe, com medo de perder o seu filho, ela coloca o seu filho num cesto, e vocês conhecem a história, e a palavra de Deus vai dizer que, desde esse momento, o medo já ronda a vida de Moisés. A vida desse homem a qual nós estamos narrando. A Bíblia vai dizer que, com um tempo, depois dele ser achado pela filha de Faraó, depois dele ser amamentado pela sua mãe biológica, depois dele ter voltado à casa de Faraó, ou seja, ao palácio, ser criado como um príncipe, a Bíblia vai dizer que Moisés, ele sai para ir ver seus conterrâneos, possamos dizer dessa forma. Ele sai para visitar a sua parentela. E a Bíblia vai dizer que ele, ao caminho, ele encontra um homem espancando, um egípcio espancando alguém, né, que ele chamava, ele tinha como um irmão. A Bíblia vai dizer que tinha um hebreu sendo espancado, e a Bíblia vai dizer que Moisés, tomado pelo uma ira, ele mata esse moço. E a Bíblia vai dizer que ele esconde o corpo, né? Nós conhecemos a história. Mas a Bíblia também vai dizer que logo após, ele vai presenciar uma briga entre hebreus. E ele vai questionar o porquê eles estão brigando, discutindo.
E um deles vai se levantar contra Moisés, né? E daí a ficha cai, Moisés descobre que o seu segredo já não era mais segredo, que poderia ter caído aos ouvidos de Faraó, e essa notícia se cumpre. O texto vai dizer no capítulo 2 que Faraó quis matar Moisés, mas a Bíblia vai dizer que por medo ele foge. Quando nós vamos ver algumas histórias, estudar sobre a vida de Moisés, nós vamos ver que Moisés era alguém que foi ensinado a lutar, a combater. Moisés era um guerreiro. Moisés era alguém que aprendeu a lutar as lutas dos egípcios, com os soldados egípcios. E ele poderia, talvez, né, vamos aqui dizer que ele poderia tentar argumentar com o capitão da guarda, poderia tentar argumentar para com a sua mãe, poderia tentar argumentar para com o seu avô, mas a Bíblia vai dizer que o medo o oprime e ele foge. E o texto que nós temos aqui no capítulo 4 é que é uma sequência do capítulo 3, onde Deus aparece e o chama para uma grande missão. O capítulo 2 vai dizer que Moisés sai para apacentar, né, o rebanho do seu sogro, e a Bíblia vai dizer que o Senhor se apresenta a ele em forma de fogo e uma sarça. E a Bíblia vai dizer que ardia, e a Bíblia vai dizer que o fogo não consumia essa sarça. E aqui nós vamos aprender que existiu primeira vez não, mas existiu aqui algo que os estudiosos vão dizer que é teofania. É Deus se manifestando perante o homem. E quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ver que em algumas páginas da Bíblia nós vamos encontrar esse mover de Deus. A Bíblia vai dizer que Isaías, ele vê um alto e sublime trono e o Senhor sentado nele. A Bíblia vai dizer no Êxodo mesmo que quando o povo estava escuro, Deus aparecia como uma coluna de fogo para os proteger. A Bíblia vai dizer em Gênesis, no capítulo 3, verso 8, que Adão e sua mulher ouviam os passos do Senhor andando diante ao jardim, indo de encontro a eles. São movimentos desses que Deus faz, né, para se apresentar ao homem, para chamar a atenção do homem. Aleluia. Porque muitas das vezes Deus, ele vai usar de sua infinita sabedoria e artimanhas para que ele possa alcançar não somente o coração, mas a mente daquele homem, do homem. A Bíblia vai dizer que agora, o capítulo 4, ele vai registrar o retorno de Moisés ao Egito após 40 anos. E quero crer eu que foram momentos prazerosos que Moisés teve, porque lá a Bíblia vai dizer que ele encontrou a sua amada, lá ele casou, lá ele construiu uma família. E sabe quando tudo vai bem, irmãos, na nossa vida? Sabe quando nós estamos na nossa zona de conforto e de repente o Senhor quer nos tirarmos dela? E Ele nos leva para uma posição de incômodo. E nós começamos a ficar sem saber o que fazer. Quando nós estamos na nossa zona de conforto, nós sabemos aonde cada coisa se encaixa. Já viu quando nós acordamos, nós estamos bem? Planejamos alguma coisa que nós almejamos fazer e nós acordamos, nós começamos a arquitetar e nós começamos agora a executar aquele nosso plano, nosso projeto. E nós estamos muito bem e as coisas começam a fluir. Quem já viveu esse tipo de planejamento em sua vida, deu glória a Deus. Glória a Deus.
As coisas fluem, as coisas estão como nós planejamos. E nós estamos como? Irradiantes, nós estamos felizes. Nada nos abala, nada nos tira a nossa paz. Porque estamos executando algo prazeroso. E nós acordamos e começamos a fazer, botar aquele plano. E começamos a nos sentirmos bem. E fazemos com êxito, fazemos de uma maneira tal que nunca tínhamos feito antes. Deus, aleluia. Porque é como nós queremos. E nós ousamos porque foi eu que planejei. E nós ousamos porque foi eu que pensei e que criei. E eu decidi que aquilo vai dar certo. E nós começamos a vivenciar algo que é nosso. Oh, Deus. E o prazer nos toma de uma tal maneira que a felicidade, por muitas das vezes, era estampada em nossos rostos. Ninguém olha para nós e vê uma ruguinha de preocupação em nossas testas. Mas o texto vai dizer agora que Moisés ele é chamado a sair da sua zona de conforto. É, Senhor. Aleluia. Alguém que está longe Espírito de da Deus. sua terra. Aleluia. Posso dizer que a sua terra natal há muitos anos. Agora ele é chamado a retornar. Meu Deus. Mas lembra que quando nós iniciamos esta mensagem, nós falamos que Moisés ele cometera um assassinato e ele fugiu por medo. E agora anos se passaram. Moisés, em um momento bom de sua vida, agora ele é tomado a ter que vivenciar esse medo novamente. Meu Deus. Santa glória. Meu Quem já passou por uma situação difícil? Ei, Aleluia, Deus. E por algum motivo você não conseguiu resolver essa situação. Por algum motivo você virou a página e você deu continuidade. Mas chega um momento de que você tem que voltar atrás e resolver aquele problema. eita, Jesus. Nós aprendemos, né? Não sei se todos aqui foram, mas nós aprendemos nos nossos encontros, né? Nós somos levados, né, a esse momento em que nós temos que voltarmos e reconhecermos nossos erros. Mas muitos de nós tememos o que pode nos acontecer. Existem pessoas que têm cometido o adultério. Existem pessoas que cometeram algum tipo de pecado durante a sua caminhada, cometeu algum erro e ela deu continuidade à sua caminhada. Deus não vai te parar, irmãos, porque você cometeu um erro. Se Ele tem que te usar para que outras vidas se cheguem até Ele, Ele vai te usar, irmãos. Se Ele tem que fazer, se você tem que ser um canal de bênção para que outras vidas sejam abençoadas, Ele vai te usar, Ele vai fazer através da sua vida. Mas chegará um momento que Deus vai te colocar no canto e vai dizer, ó, você tem que resolver isso aqui. Glória a Deus. E quando chega esse momento, eu nunca vivi isso, mas eu já escutei alguns testemunhos de pessoas que tiveram que voltar, fazer o caminho inverso e ter que pedir perdão, ter que se consertar. E por muitas das vezes essas pessoas ficam muito temerosas ao que vai lhe acontecer. Qual vai ser a ação da minha esposa?
Qual será a reação do meu marido? Meu Deus. O que essa pessoa que eu causei mal, como que vai me receber? E nós, por muitas das vezes, diante a esse medo, nós deixamos de fazer o caminho inverso. E queremos dar continuidade à nossa vida da maneira que nós arquitetamos e almejamos. Quando nós vamos olhar para o texto, a vida de Moisés estava perfeita naquele momento. Ele poderia seguir a sua vida cuidando da sua família, juntamente lá, na companhia do seu sogro, cuidando das ovelhas do seu sogro. Mas Deus tinha algo maior para a vida de Moisés. Aleluia. Fala assim com o teu irmão, Deus tem algo maior para a sua vida. Deus é algo maior. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Mas para que nós venhamos viver algo maior em Deus, se existe alguma coisa que nos impede de vivermos isso, Aleluia. temos que fazer o caminho inverso. A Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que Espírito Santo. 40 anos se passam e agora ele é convidado a voltar ao Egito. Mas o texto que nós lemos vai dizer que ele diz assim: então Moisés respondeu, mas eis que não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, e o que dirão? É porque lá no capítulo 13 o Senhor já tinha o convidado para esta missão. E aqui o Senhor agora está chamando ele a uma responsabilidade. É como se o Senhor estivesse falando assim, ó, ei, eu já te chamei para uma grande obra. E aí, vai ficar parado? E aí, vai se movimentar ou não? Já viu quando o Senhor nos chama e nos apresenta um projeto de vida diante da tua presença? Eu estou falando de algo sério. Já viu quando o Senhor, de fato, nós temos um encontro com Deus e, de fato, nós entendemos o que Ele quer que nós venhamos fazer diante da tua presença? Muitas das vezes a nossa reação é a mesma de Moisés. Começamos, mesmo nós sabemos quem é esse Deus, mesmo Ele se manifestando diante de nós, falando face a face, e dizendo que Ele nos garante, ainda assim nós ficamos temorosos, com medo, diante da missão que Ele nos apresenta. E a Bíblia vai dizer que Moisés ele começa agora a querer se esquivar de Deus. Moisés começa agora a querer se esquivar dos planos que Deus tinha para a vida dele. E ele começa a dizer, a colocar desculpa, a apresentar obstáculo. Senhor, eles não vão acreditar. Já viu quando nosso líder, alguém confia algo em nós e nós começamos a desdenhar de nós mesmos? Eu? Como assim? Quem vai acreditar em mim? Quem vai acreditar no meu potencial? Quem vai acreditar? Quem vai me dar credibilidade? Quem vai confiar em mim? Espírito Santo de Deus. Ei, irmão, talvez o irmão que está ao seu lado, talvez ele não dê muita credibilidade àquilo que o Senhor tem a fazer na sua vida. Mas o Senhor que te chamou, Ele é fiel para cumprir todas as promessas, irmãos. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ele foi chamado a voltar ao Egito. E aí te encontra aqueles a qual ele pensava que queriam matar. Mas a Bíblia vai dizer que só diz assim, Moisés, fique calmo. Aqueles que queriam te matar já não estão mais lá.
Mas a Bíblia vai dizer que mesmo Deus, falando com Moisés, orientando Moisés, a Bíblia vai dizer que Moisés ainda assim ele fica incrédulo. Moisés assim ainda tem medo de cumprir esta missão. E eu falei aqui sobre o tema desta mensagem. E eu quero repetir para ficar frisado. Descobrindo os medos que nos assolam. Mas por que, presbítero, esse tema? Porque existem medos que não vão nos assolar. Como assim, presbítero? Se nós estamos falando há 7 semanas que o medo será silenciado em nossa vida, que nós devemos combater esse medo aí, irmãos. Tem sido falado. E por causa dessas falas que eu peguei de púlpito, de alguma mensagem, Deus falou comigo que existem medos que Ele vai colocar em nós. Para que nós venhamos ter vitória. Aleluia. Existem medos que muitas das vezes vamos nos deparar com algum medo que vai salvar a nossa vida. Ter exemplo. Eu trabalhava numa empresa, né, que quando dava 1h30 da manhã, eles desligavam toda a rede elétrica da via. E nós caminhávamos por dentro, pelos trilhos, né, 6 km, 2 km adentro dos túneis. Mas existe, para quem não sabe, existe no metrô, existe o terceiro trilho. Não sei se alguém já ouviu falar essa expressão. Existe o trilho que os vagões correm e existe o terceiro trilho. Esse terceiro trilho, ele é sempre ao lado direito do vagão. Ele é sempre ao lado oposto da plataforma. Porque nele passa uma corrente de 750 kV. Irmão, é encostar e esqueleto. Para movimentar aqueles vagões é isso. E esse trilho, ele é coberto, né? Ele tem uma capa protetora, mas os vagões, quando passam, eles têm uma parte de ferro que passa e entra por dentro daquela proteção e vai encostando nos trilhos, nesse trilho que faz com que ele se mova. E quando nós, mesmo sabendo que estava desligado, nós entrávamos na via e não queria andar perto daquele trilho. Porque já se nós já ouvíamos que já aconteceu por um erro humano, uma falha humana, alguém ligar ele de novo. Ou esquecer que desligou. E por isso que até antes de nós entrarmos, né, no início, nós tínhamos que fazer um teste, Senhor. Nós tínhamos que colocar, tinha um equipamento que eles nos davam, que nós tínhamos que colocar para que ele fizesse contato com o trilho e o terceiro trilho. E na hora de colocar, irmãos, está desligado, nós íamos lá colocar, irmãos, só Jesus para nós colocar aquilo ali. Porque já houve casos de pessoas colocarem e morrerem, porque estava energizado. Já houve caso de nós colocávamos e nada aconteceu. Oh, show de bola. Mas já houve caso de pessoas colocarem e alguém ligar a via e aquele aparelho, aquela ferramenta que eles nos davam, explodia. Ninguém se machucou. Porque se ficar perto, pode ser que arranque a cabeça. Não morre energizado, mas cai uma parte do seu corpo, porque é um pedaço de ferro, né? E aquilo é arremessado longe. Então, irmãos, existe medo que muitas das vezes ele nos causa bem. Quando meu filho era pequeno, eu lembro que assim que João nasceu e começou a gatear,
Eu e Tatiane fomos na Leroy Merlin, compramos aquelas borrachinhas, né? Compramos um monte de borrachinha para botar na quina da escada. Comprei os 2 saquinhos daqueles negócios que bota na tomada. E aquilo ficou, irmão. Eu enchi quase todas as tomadas. E passado alguns anos, o João foi crescendo, né? João foi crescendo e ele começou a mexer naquilo, e eu não tirava ele quando engateava. Mas depois que ele já ficou um pouquinho maior, João começou a tirar. Ele tirava, às vezes com tomada, alguma coisa, ele arrancava aquelas tampinhas. E houve uma época que eu comecei a falar com ele, a tomar um choque. A gente botando medo, já viu? Quando o pai usa alguma frase, usa alguma coisa para colocar medo no filho. Se você for, você vai morrer. Se você se sentar lá junto com eles, vai passar o carro, vai passar em você também. Existem medos que vão nos fazer bem. E existe medo que ele vai nos impulsionarmos a rompê-lo. O João, quando ele aprendeu a tirar aquele negócio, ele começou a colocar a tomada. Depois que ele começou a aprender a mexer em telefone, e o telefone, ele fala que estava bugando, ele até quebrou. Quando o telefone dele começava a descarregar, ele já queria ele me lá e botar para carregar sozinho. Ou seja, mesmo eu falando que daria choque, ele aprendeu a vencer o medo e ele ia lá. Existem medos que o Senhor vai fazer com que nós venhamos vivenciarmos para aprendizado. Outros, o Senhor vai fazer nós vivenciarmos para que nós possamos ter nossa integridade física e para que nós possamos viver diante da sua presença. Eu estava ouvindo um testemunho em uma conversa entre casais. O casal amigo nosso estava contando de uma conversa com um outro casal que já foi lá da nossa igreja, um casal de pastores, dirigentes de igreja. E eles estavam contando para o nosso pastor que, parece amigo nosso pastor Robson, e eles estavam contando para o pastor Robson que, da época que eles serviam no nosso ministério, e houve uma época em que o pastor Henrique pediu para que todo mundo fosse catar latinha, a nossa gincana, era assim antigamente. Catar latinha lá na Apoteose. Lá para a Apoteose, e a esposa do pastor disse, ele não vai não. Ele não. Porque se ele for, ele não volta. Já viu aquele tipo de medo que nós, né? Quem já não passou por isso? Ainda mais aquele novo convertido. Fugir da aparência do mal. O pastor Henrique falava muito isso para mim quando eu era novo convertido. Quando eu montava na minha moto e eu tinha que passar, às vezes, por um bar, passar. Eu sabia que meus amigos, né, na época estava tudo lá, eu dava minha volta e eu passava para o outro. E era assim mesmo o ensinamento dele. Se o que vai te fazer mal tá nessa rua, dá a volta lá no campo. Desse jeito. E eu fazia muitas das vezes isso para que aquelas pessoas não me vissem e não ficassem me chamando. Porque existia um medo de eu voltar para onde o Senhor tinha me tirado. Então, muitas das vezes, esse tipo de medo, ele é bom, ele vai nos proporcionar vida em Deus. Mas existem medos que muitas das vezes ele vem para nos paralisar. Isso daí não é um medo em que o Senhor nos apresenta, mas é uma apresentação de Satanás para nos tirar da presença do Senhor. Deus. A Bíblia vai dizer que, no verso 10, que ele diz assim, a Bíblia vai dizer que, a partir do verso 2 em diante, Deus vai usar o próprio Moisés para mostrar a ele o seu poderio. E Deus vai dizer para que ele jogue a vara no chão e ela vai se tornar uma serpente. E a Bíblia vai dizer que ele começa a fugir com medo. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor falou, ele pega ela de volta, e ele pega, e ela volta a ser vara.
A Bíblia vai dizer que o Senhor fala para eles e começa a demonstrar para ele, outros mantos, outros mistérios. A Bíblia vai falar que ele pede para que ele coloque a mão no peito e a mão fica leprosa, coloca de novo e ela sai sã. A Bíblia vai dizer que o Senhor pede para que ele pegue um pouco de água do rio e ele joga na terra seca e ao jogar ela se torna em sangue. A Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que Deus vai dando motivos para que a cada vez mais Moisés venha crer e venha superar esse medo que ele tem de agora receber esta missão que o Senhor está lhe concedendo. Ei, irmão, existem momentos em que o Senhor vai trabalhando na minha e na sua vida e nós vamos vendo, seja na minha vida ou seja na vida de alguém, na vida do irmão, nós vamos vendo manifestar de Deus na vida de alguém e muitas das vezes ainda assim nós tememos a um chamado de Deus, nós tememos a uma missão que Ele tem a nos entregar. Mas o Senhor vai e resolve o problema de Moisés. Se eles não fizerem isso, tem isso. E o Senhor vai falando, ó, quando você chegar, você vai fazer isso. Tudo isso que lhe aconteceu, você vai fazer acontecer na presença deles. E a Bíblia vai dizer que no verso 10, mesmo o Senhor fazendo tudo isso, já viu quando o Senhor, Ele quer nos usar para algo, irmãos? E nós somos relutantes à sua vontade. Nós lutamos de todas as maneiras, de todas as formas, para fugir do propósito. Fala para o irmão que está ao seu lado, ele não desiste. Ele não desiste. Moisés vai dizer no verso 10 assim, ó. Ah, Senhor! Eu sou homem, não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, nem ainda desde que tens falado com o teu servo. Alguns historiadores vão dizer que, por saber que Moisés era alguém muito sábio, alguém estudado, a Bíblia vai dizer que, alguns historiadores vão dizer que Moisés era gago. E por isso ele tinha vergonha de falar. Muitas das vezes nós estamos preocupados como falar. Nós conhecemos um amigo que tem alguma dificuldade na fala. Eu tenho. E às vezes nós erramos, né? nas nossas falas, nas nossas pronúncias. Trocamos algumas letras, né? Nós conhecemos pessoas assim. Mas quando aquela pessoa abre a boca para falar de Deus, quando aquela pessoa abre a boca para ministrar sobre nossa vida, quando aquela pessoa abre a boca para nos orientar, irmão, é algo do céu. Verdade. Não importa, irmãos, como você vai falar. O que importa, irmãos, é o que vai sair dos seus lábios. O que importa é o que sai da sua fala, irmãos. Pega isso aí, irmãos, ó. Se sai da sua boca, cura. Deus Santo, Deus. Pessoas serão. Aleluia. Se sai da sua boca, cura. Pessoas serão curadas. Enfermos serão curados, irmãos. Se sai da sua boca libertação, famílias serão libertas, irmãos. Se sai da sua boca uma frase de vida, se sai vida da sua boca, irmãos, aleluia, mortos ressuscitarão. Você crê nisso? Se sai da sua boca, irmãos,
se o que sair da sua boca for unção, vidas serão abençoadas. Aleluia. Se sai da sua boca, se as falas que saem da sua boca, ela tem poder, a igreja se levanta, a igreja glorifica, a igreja fala em língua, e o medo não mais vai fazer parte do seu dia a dia. Não importa a forma como você vai falar, mas o que importa é o que sai da sua boca, irmãos, entendeu? Se sai prosperidade, hein, irmãos? Oh, aleluia. Pessoas serão próximas. Obrigado. Aleluia. Eu não sei como você tem usado as suas palavras. Eu não sei de que forma você tem direcionado as frases que o Senhor te concedeu a falar para alguém. Ei, irmãos, Moisés ele foi chamado para realizar uma grande obra. Moisés foi chamado para conduzir um povo, irmão, da escravidão a levar a uma terra que manda leite e mel. Aleluia. Aleluia. Além de todas as coisas, todos os moveres de Deus, para que esse homem fosse uma ferramenta sendo utilizada em tuas mãos, tinha ainda sobre tudo isso uma promessa de vida. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo o Senhor falando com ele vai dar desculpa, ele vai ainda ficar com medo daquela obra, ele vai ficar com medo de aceitar o chamado, né, irmãos? Não tenha medo daquilo que o Senhor tem te apresentado como vivência diante da tua presença. Não tenha medo daquilo que o Senhor vai colocar diante de você. Se Ele colocou, se Ele apresentou, é coisa boa para a sua vida. Não é obra de Satanás. Aleluia. Mas muitas das vezes Satanás quer inculcar em nós que nós não somos capazes. E aí nós começamos a nos diminuir. Não, quem sou eu? Quem sou eu para cumprir essa missão? Quem sou eu para trazer a palavra no dia de hoje? Quem sou eu, irmãos, para discipular tal vida? Aleluia. Quem sou eu para ministrar uma célula? Quem sou eu diante da minha família? Ei, irmão, levanta-se, coloca-se de pé. Deus já colocou as palavras persuasivas nos teus lábios. Você é um profeta, você é uma profetisa, você é alguém que o Senhor tem um chamado. Não tenha medo do seu chamado. Obrigado, Deus. Não tenha medo de viver os projetos de Deus para a sua vida. E o interessante é que, mesmo Deus nos apresentando muitas dessas coisas, insistimos, irmãos, em não querer cumprir. Insistimos em nos amedrontar atrás dessas artimanhas de Satanás. E muitas das vezes paralisamos. Muitas das vezes não caminhamos, muitas das vezes não obedecemos, muitas das vezes não cumprimos, não fazemos, porque estamos com medo do que irá acontecer, irmãos. Se Deus falou que Ele vai fazer na sua vida, se Deus falou que Ele tem promessa sobre ela, se Deus falou que Ele vai te usar para uma obra X, para uma obra da minha, irmão, você diz assim: ei, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. A Bíblia vai dizer que o Senhor estava procurando alguém. E o profeta vai dizer: eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. Cadê aqueles que vão dizer para o Senhor nessa noite: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor.
No verso 11 Santo Deus. ele vai continuar dizendo, Deus vai continuar se revelando para ele, porque ele indaga ao Senhor, Deus vai falar, quem fez isso? Quem fez o homem? Quem fez o céu? Quem fez a boca? Deus estava dizendo, ó, eu sou o Todo-Poderoso. Sou eu que faço todas as coisas. Glória a Deus. Aí no verso 13 ele vai dizer, ah, Senhor, envia outra pessoa. Dê essa missão para irmão Lúcio. Joga essa responsabilidade sobre os ombros do Edson. Isso não cabe a mim, não. Vê aí quem mais tem talento. Vê aí quem mais se coloca aí na disposição. Eu não. Ei, irmão, se o Senhor quer usar você. Aleluia. E não pensa você que o Senhor quer só te usar, não, irmãos. Deus, com esta ação, Deus está te usando, mas Deus também está te levantando, Deus está te moldando, Deus está fazendo você uma pessoa melhor, um homem melhor, uma pessoa mais firme na sua presença. E a Bíblia vai dizer que ele diz que ele não sabe falar. A Bíblia vai dizer que ele diz que ele é pesado no falar. Aí olha o que Deus vai fazer. Ele continua, irmão, insistindo. Aí o verso 14 o Senhor vai... Parece que o Senhor vai perder a paciência com ele, Silvio. Já viu aquele momento em que Deus está... Cara, Deus está falando conosco, Deus está fazendo algumas ações através de nossa vida e nós damos de repente nós damos até testemunho. Caraca, o Senhor me usou dessa maneira, viu o que Deus fez aquilo? Glória a Deus, aleluia. E nós ainda dando desculpa, mesmo dando testemunho de Deus, muitas das vezes nós não queremos fazer a sua vontade. Aí a Bíblia vai dizer que no verso 14 o Senhor perde a linha com Moisés. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Ele disse, não é Arão? Aí eu fico perguntando ao Senhor quando eu li esse texto. Se o Senhor se irou com ele, quando eu li aí, se acendeu aí, eu falei, o Senhor vai meter fogo, né? Mas a Bíblia vai dizer que não, cara. A Bíblia vai dizer que mesmo ele falando, não dá pra mim, eu não posso cumprir esta missão, né? Com todas as palavras, Senhor, eu tenho medo disso. Já viu quando existe algo que se apresenta em nossa frente de uma maneira tão espantosa, e que mesmo nós, muitas das vezes no Senhor, e que mesmo nós, convictos daquilo que o Senhor irá fazer, ainda assim nós encontramos dificuldade, Luciana? Verdade. Aí vai entrar aqui agora na pregação aquilo que a dirigente falou. O Senhor vai enviar pessoas nessas horas difíceis. E quando eu estava ouvindo ela, eu falei, ela pregou já, né? A Bíblia vai dizer que ele dá mais uma desculpa para Deus, ó. Primeiro era que não iriam acreditar nele. Depois é porque ele não sabia falar. E depois ele vai dizer assim, envia então outra pessoa, mesmo o Senhor me falando que sou eu, envia outro. Porque ele não estava conseguindo, Silvio, vencer. Ele ainda não tinha descoberto que tipo de medo era esse que o assolava. Mas quando nós, irmãos, ainda estamos mesmo diante de uma batalha, viu quando você está em oração, você clama, você ora, jejua,
Você faz ciclo de oração e você não consegue romper. Você não consegue passar, você não consegue identificar o porquê da sua paralisação. Você não consegue identificar o porquê que você não avança, o porquê que as coisas não acontecem, o porquê que não flui. Deus envia pessoas para te socorrer. Aleluia, Jesus. Fala para a pessoa que está do teu lado, você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus vai enviar pessoas. Fala para isso. Deus vai enviar pessoas para te ajudar a discernir esse medo e vencê-lo em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que o Senhor envia Arão. E a Bíblia vai dizer que Arão vai ao encontro do seu irmão. E quando eles se encontram, eu quero relatar isso, que eles se beijam. E a Bíblia vai dizer que o Senhor vai falar assim, nós lemos, né? Você vai orientar Arão tudo que tem que ser falado. E Arão vai ser por você a sua boca. E eu vou ser por você. E você vai ser por ele, seu Deus. Ou seja, é Deus dando estratégia para que Moisés superasse os seus medos. Vamos colocar de pé. Deus, irmãos, durante 7 semanas, Ele foi nos apresentando algumas ferramentas. Durante 7 semanas nós vimos a manifestação de Deus, o poderio de Deus através dos lábios de alguns homens e mulheres de Deus. Deus, aleluia. Estamos chegando hoje aqui, encerrando esse ciclo Glória pro nome de Jesus. com alguns medos. Mas o Senhor hoje Ele te mostrou que existem medos que você tem que descobrir. Tem que discernir qual é o medo que vai te levar para a vida e qual é o medo que vai te levar para a morte. Eu queria encerrar essa ministração com um verso que vai dizer assim: depois de todas as orientações, depois de todos os lamúrios de Moisés, e em cada um o Senhor fazendo, mostrando ele como vencer seus medos, o Senhor não desiste dele. Aleluia, Jesus. Sabe aquele projeto que o Senhor tem sobre a sua vida? Por algum momento o medo tem paralisado. Glória. Você não tem conseguido romper ele, o Senhor vai enviar pessoas. Em nome de Jesus. Entre dê glória a Deus. O Senhor vai levantar o seu líder para te ajudar. O Senhor vai levantar o seu pastor para te ajudar. Aleluia, Jesus. O Senhor vai enviar o seu irmão para te ajudar. Glória. Ei, irmãos, Deus nunca vai te deixar sozinho, nunca vai te abandonar. Ainda que seja longínqua, ainda que seja distante a sua caminhada, ainda que seja muito grande esse medo que você sente de enfrentar as coisas que sobrevêm à sua vida, Deus não vai desistir de você. Ele vai te trazer ensinamento. Ele vai te trazer revelações. Deus vai te manifestar o seu poder através de milagres. Mas Deus também vai trazer um ombro amigo, um ombro companheiro, alguém que vai te orientar, alguém que vai caminhar contigo, alguém que vai te ajudar. Quando você disser assim: ei, eu não aguento mais, essa pessoa vai dizer: ei, dá sim, dá para nós caminharmos um pouco mais. Ei, tá logo ali, não desiste, não volta. Ei, o Senhor, Ele não vai desistir de você. O verso 17 diz assim: depois de tudo, o Senhor fala assim para ele: toma, pois esta vara na tua mão,
com que farás os sinais. Você pode dar glória a Deus? Deus, irmãos, mesmo diante de todas as tribulações, todos os medos que sobreveio à nossa vida, à nossa caminhada, Deus está colocando ferramenta em nossas mãos, e com essas ferramentas nós veremos a glória de Deus. Nós faremos prodígios, nós faremos maravilhas, nós faremos sinais no nome do Senhor Jesus. E as palmas louvam ao nosso Deus. Que possamos terminar esta mais forte, mais forte. Que possamos ter terminado, irmãos, essa série de ministrações. Ferramentas foram nos dadas, ferramentas foram nos concedidas. E Deus está dizendo para mim e para você: leve elas, leve elas, aonde quer que você for. Nós vamos dar continuidade no texto. O texto vai dizer que esses sinais que ele tinha que fazer eram na presença de Faraó. O que significa a presença de Faraó? O maior medo que Moisés poderia enfrentar naquele momento. Ei, irmãos, não há medo, tamanho é o medo que se levantou diante de você. Ei, irmão, o Senhor está te dizendo: vá diante a Ele. O Senhor está te conduzindo diante a Ele os seus medos, porque a ferramenta Ele já te concedeu. Basta você saber usá-la agora. E Ele te deu uma cartilha de como usar. Usa as ferramentas que o Senhor te deu. O medo não mais vai te paralisar. O medo não mais vai deixar você ser inconstante. O medo não mais vai fazer com que você desista. O medo não mais vai fazer com que você pare. A Bíblia vai dizer que Moisés se apresentou, e eu já posso aqui imaginar cada um dos irmãos se apresentando diante aos seus medos e começando a apresentar para eles os sinais, porque não é de você, irmãos. Moisés, ele não poderia fazer nada se não fosse a manifestação dos sinais de Deus. O sinal de Deus te acompanha. Estende as suas mãos, irmãos. Estende as suas mãos, e eu quero profetizar sobre a sua vida que os sinais de Deus te acompanhem aonde quer que você vá, aonde se levantar, aonde se apresentar. O medo, erga a sua mão e manifesta o sinal de Deus. Talvez você que está nos assistindo também pelo vídeo, onde quer que você esteja, talvez na sua casa, talvez está nos assistindo dentro do carro agora, não quero mais ficar não, irmão. Talvez você está nos assistindo na escola, talvez você está nos assistindo no intervalo do almoço do seu trabalho. Erga suas mãos. Erga suas mãos. Eu quero profetizar sobre a sua vida. O Senhor está decretando, está te dando uma ordem. Pega a vara. Pegue com as suas mãos a vara, porque você vai precisar dela para manifestar os meus sinais.